Terapia de aceitação e compromisso de Steve C. Reis. A proposta da terapia de aceitação e compromisso é de Steve C. Reis, professor na Fundação Universidade de Nevada e psicólogo clínico. O surgimento da teoria deve-se a uma condição da saúde mental do autor, pois, em um momento da sua vida, passou a ter ataques de pânico, levando ao desenvolvimento de um severo transtorno de pânico e agorafobia. Na época, a final dos anos 1970, já havia protocolos de TCC bem estabelecidos para o tratamento do transtorno, e Reis submeteu-se a eles. O professor, mesmo seguindo os protocolos, teve dificuldade na diminuição do quadro. A partir desse resultado, surgiu um entendimento que se tornou a base da ACT, qual seja, o sofrimento psicológico intenso não é consequência da atividade cognitiva ou das emoções em si, mas sim da maneira como a pessoa se relaciona e responde à própria atividade cognitiva e demais eventos internos. A terapia de aceitação e compromisso surge dentro do paradigma da terapia cognitivo-comportamental e do entendimento diferenciado sobre o que é sofrimento psicológico, ou seja, da psicopatologia. Assim, essa proposta teórica cria novos entendimentos sobre as doenças mentais e na forma como a pessoa entende e aceita o seu sofrimento mental. A terapia de aceitação e compromisso, a ACT, surgiu na década de 80, dentro de um contexto que foi denominado de terapias de terceira onda, em que analistas do comportamento passaram a considerar tanto a subjetividade, a eventos como pensamentos e sentimentos, do cliente, quanto a relação terapêutica. Na clínica, é comum que os clientes apresentem como objetivo a necessidade de livrar-se dos seus pensamentos e sentimentos considerados aversivos. Terapeutas da terceira onda enfocam estes eventos como fenômenos físicos, isto é, manifestações do organismo diante de contingências específicas e não como causa de comportamentos. Desse modo, propõem que não se deve buscar modificar ou adequar estes eventos, assim como propunham as terapias de segunda onda. A alternativa a isto é aceitar os pensamentos e sentimentos, sem tentar controlá-los, identificar as contingências relacionadas a eles e propor mudanças de comportamentos que realmente possam alterá-las. A Vandenberg e Souza, 2006. A terapia de aceitação e compromisso, a ACT, propõe a aceitação de pensamentos e sentimentos e a identificação de contingências relacionadas a eles, possibilitando mudanças de comportamento que possam alterá-las. A terapia de aceitação e compromisso traz no seu bojo novas compreensões a respeito da psicopatologia e, consequentemente, tem-se alteração no objetivo do terapeuta e dos procedimentos utilizados na abordagem. A terapia de aceitação e compromisso, além da utilização da abordagem cognitivo-comportamental, tem embasamento teórico-comportamental. Também se baseia na terapia comportamental a linguagem e cognição humana denominada Teoria do Quadro Relacional, RFT. Os atendimentos na terapia de aceitação e compromisso devem considerar que os clientes apresentam a utilização de qualquer tipo de esquiva e, portanto, todos os direcionamentos das sessões são direcionados para a aprendizagem da compreensão da natureza das coisas e não se deixar dominar pelas formas de esquivas. Assim, o terapeuta deve estimular a pessoa a diminuir as tentativas desnecessárias de alterar a frequência ou forma de pensamentos e emoções desagradáveis. A linguagem no processo terapêutico é fundamental, pois é a ferramenta principal desse processo, uma vez que é a forma pela qual o cliente expressa a sua dor proveniente da sua experiência de vida. Para tanto, é necessário que se compreenda que a palavra deve ser utilizada como uma habilidade para se desenvolver e tornar o entendimento entre a relação das palavras e o sofrimento, consequentemente modificando essa relação. Assim, a terapia de aceitação e compromisso tem em sua proposta a modificação do entendimento e da aceitação do sofrimento decorrente da sua experiência por meio da utilização da palavra e da aplicação das estratégias nas 6 fases do processo terapêutico. O processo terapêutico da ACT cria condições para que haja contextos verbais que evoquem os comportamentos com base no aumento da perspectiva em relação ao mundo interno,
criando um entendimento dos antecedentes e consequências que interferem no comportamento e, além disso, possibilitando contextos que evoquem comportamentos direcionados pelas funções motivacionais daquilo que é mais importante para a pessoa. A tarefa do terapeuta visa gerar contextos em que o paciente pode vivenciar emoções, sentimentos e lembranças, alguns deles muito dolorosos, sem procurar que a ansiedade ou emoções sejam extintas, mas com o propósito de treinar o paciente para uma disposição flexível e aberta a essas experiências e esclarecer o que é importante em sua vida, possibilitando redirecionar sua vida para isso com o uso da relação terapêutica como campo de trabalho. A terapia de aceitação e compromisso, a ACT, integra o grupo das terapias cognitivo-comportamentais, a TCCS, e apresenta como conceito principal a flexibilidade psicológica, descrita como a capacidade de entrar em contato com o momento presente e as experiências internas, e de acordo com o contexto, persistir ou alterar a busca de objetivos e valores pessoais. A ACT apresenta como raiz teórica relacional Frame Theory. A RFT se tornou uma das teorias analíticas básicas do comportamento humano. De acordo com a RFT, o núcleo da linguagem e cognição humanas é a habilidade aprendida e contextualmente controlada de, arbitrariamente, relacionar eventos em combinação e alterar funções de eventos específicos com base em suas relações com outros. Na aplicabilidade da ACT, considerando-se as suas propostas conceituais e práticas decorrentes da sua aplicação, os autores mostraram resultados positivos para a aplicação nos seguintes casos: evitação experimental, eventos traumáticos, tricotilomania, saúde física percebida, bem-estar no trabalho, depressão, fobia social, agorafobia, ansiedade, estresse parental, qualidade de vida, dependência de álcool, doenças crônicas, saúde mental e performance no trabalho. Portanto, mesmo que se tenham poucas pesquisas a respeito da aplicabilidade da ACT, tem-se atualmente os indicativos a partir das pesquisas realizadas, e essas apontam para indicadores positivos para os casos de transtornos mentais, doenças crônicas, saúde mental e desempenho no trabalho.